And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood. Beleza, vamos dar continuidade à aula 7, agora o bloco número 5. Né? Neste bloco número 5 nós vamos falar sobre as espécies de emancipação e depois vamos responder as questões, são 5, 6 questões mais ou menos. Okay? Então vamos lá, vamos para a matéria, da onde a gente parou. Espécies de emancipação é um rol taxativo com 7 espécies. Bom, beleza. Primeiro, emancipação voluntária, né? Que seria aquela emancipação, né? Aquele ato jurídico que antecipa a maioridade civil, a capacidade civil plena para quem é menor de idade. A pessoa o emancipado continua sendo menor. Tá. Essa emancipação, o nome dela é emancipação voluntária parental, porque são os pais que concedem, né? O pai e a mãe vão lá no cartório e fazem uma escritura pública no cartório, ok? Né? É um instrumento público. Aí vão pegar essa escritura pública do cartório e vai registrar lá no cartório de registro de pessoas naturais. Então faz a escritura em um cartório e aí pega essa escritura que é feita aí em um cartório e leva essa escritura para registrar no cartório onde a pessoa está registrada, onde a pessoa fez a sua certidão de nascimento. Ok? Beleza? Tranquilo. Então, a concessão da emancipação, no caso da emancipação voluntária parental, é feita pelos dois pais, ou então por um só dos pais, se o outro tiver morto, ausente, ou algo do tipo, né? Se a pessoa só tem a mãe ou só tem o pai, então vai ser só o pai ou vai ser só a mãe que vai conceder a emancipação. Não precisa dos dois, né? Se o emancipando não tem pai e mãe presentes, né? Um está morto, por exemplo, aí não, aí só precisa de um. Em regra precisa dos dois, mas se um já estiver morto, aí só basta o pai ou a mãe que estiver vivo. Beleza? E outra coisa, no caso da emancipação voluntária parental, o menor, né, a pessoa que está sendo emancipada, ela tem que ter pelo menos 16 anos de idade. Então, se tiver menos de 16, não pode ser emancipada. Ela tem que ter, no mínimo, 16 anos de idade. E, nesse caso aqui, como a escritura pública é feita em um cartório e registrada lá no outro cartório onde o menor tem a sua certidão de nascimento feita, né, o seu registro de nascimento feito, nesse caso, como é um instrumento público, é uma escritura pública que está exteriorizando a emancipação, né, que está formalizando a emancipação. Nesse caso, não precisa de ir para juiz, de ir para o tribunal, processo judicial, não precisa disso, não precisa de homologação judicial, não precisa de decisão judicial, não precisa de nada disso, tá? Porque é o próprio cartório que está fazendo e a escritura feita no cartório vai ser registrada, averbada, lá no registro de nascimento daquela pessoa que está se emancipando. Então, por exemplo, João nasceu em Manaus. Beleza. Aí, foi feito o registro de nascimento de João em um cartório, que é o cartório de registro de pessoas naturais. Beleza? Ok. Aí, João está morando lá em Recife. Beleza, João está morando lá em Recife. Aí lá em Recife, os pais de João resolvem emancipar João. Aí os pais de João vão lá no cartório em Recife
e faz um documento chamado Escritura Pública de Emancipação. Aí os pais de João têm que pegar essa escritura, ou o próprio João tem que pegar essa escritura pública feita lá no cartório de Recife e trazer essa escritura aqui para Manaus e registrar essa escritura no cartório onde está o registro de nascimento de João, no caso o menor, né? Ok? Para quê? Para o cartório daqui saber que João não é mais incapaz, ele é uma pessoa emancipada, beleza? Ok, então a escritura pública tem que ser registrada em cartório, no caso de emancipação voluntária parental. Por que que o nome é emancipação voluntária parental? Voluntária porque os pais, por ato da vontade deles e do menor, resolveram voluntariamente, sem intervenção de ninguém, emancipar o menor. E parental porque os pais são parentes de primeiro grau do menor. Beleza? Ok. Então eu coloquei até um exemplo aqui, ó. João da Silva, com 17 anos, cujo pai está morto, é emancipado por concessão da mãe. Beleza, aí aqui é quando só tem a mãe e não tem o pai. A mesma coisa seria se só tivesse o pai e não tivesse a mãe, tá bom? Ok? Eu vou colocar outro exemplo aqui, que é quando tem os dois, tá? João da Silva, com 17 anos, é emancipado por concessão da mãe e do pai, conjuntamente. Beleza? Então, o pai e a mãe conjuntamente resolvem conceder aí a emancipação para o João da Silva, que tem 17 anos de idade. E ao lado da emancipação parental voluntária, temos a emancipação judicial, que é aquela feita em processo judicial, por meio de uma ação judicial no Poder Judiciário. Ok. E nesse caso, a emancipação judicial o juiz vai proferir uma sentença, né, um ato judicial, e essa sentença proferida pelo juiz será registrada no cartório lá no cartório onde a pessoa registrou o seu nascimento. Beleza? Então, se o juiz de Recife concede a emancipação para o João da Silva, que está em Recife, João da Silva tem que pegar essa sentença do juiz de Recife e registrá-la no cartório de Manaus, que foi, no meu exemplo que eu dei, a cidade onde João da Silva nasceu e registrou o seu nascimento no cartório. Beleza? Ok. Então, a emancipação judicial, o nome é judicial porque é o juiz que concede a emancipação. E, nos casos de emancipação judicial, o que você tem que entender é que geralmente ocorre a emancipação judicial quando o pai quer conceder a emancipação, mas a mãe não quer, né? Os dois são casados, os dois estão vivos, e o pai quer e a mãe não quer. Ou então a mãe quer e o pai não quer. Ok? Então, existe uma divergência entre os pais. Um quer, outro não quer. Ou então o filho quer e os pais não querem. Ou então os pais querem e o filho não quer. Existe uma confusão generalizada aí na família para emancipar o filho. E aí, por isso é que é necessário uma ação judicial e uma decisão do juiz para que o juiz decida o que é melhor para o menor. Beleza? Então, eu vou colocar um exemplo aqui do João da Silva de novo. João da Silva, com 17 anos, pretende se emancipar e a sua mãe concorda, mas seu pai não concorda. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, João da Silva, com 17 anos, pretende se emancipar para poder ter a capacidade civil plena,
E a sua mãe concorda com essa emancipação, mas o pai não concorda. Então existe uma divergência, vou colocar aqui, ou vice-versa. Existe uma divergência entre os pais, por isso que é necessário o juiz decidir. Beleza? Tá. Temos uma outra emancipação, que é a emancipação legal, tá? Então temos 3 tipos de emancipação: emancipação voluntária parental, concessão pelos pais, ou por um pai na falta do outro. Emancipação judicial, que é concedida pelo juiz quando existe uma divergência entre os pais. E temos também a emancipação. A emancipação legal, e temos também a emancipação legal, né? No caso da emancipação legal, nós temos vários tipos de emancipação legal. Temos a emancipação legal matrimonial, a emancipação legal baseada no emprego público efetivo, a emancipação legal por colação de grau e a emancipação legal por economia própria e também a emancipação legal do menor militar. Então, assim, primeiro, nós temos uma emancipação que é chamada de emancipação voluntária parental, que a gente já viu. Depois temos a emancipação judicial, que é concedida pelo juiz. E depois temos mais 5 emancipações legais, nas quais a própria lei que obriga que naquela hipótese será o caso de emancipação obrigatória. Então, assim, entenda, doutores. No caso da emancipação voluntária, tem de ser feito o registro no cartório para que somente depois desse registro a emancipação legal, a emancipação voluntária produza seus jurídicos e legais efeitos, ou seja, tem eficácia jurídica, beleza? No caso da emancipação judicial por ato do juiz, né, com a sentença do juiz, nesse caso tem que registrar a sentença do juiz no cartório para que haja eficácia jurídica na emancipação, beleza? Ok. Agora, nos 5 casos que nós vamos ver agora sobre a emancipação legal, que é a própria lei que diz que vai ser emancipação, que vai ser um caso de emancipação, nesses 5 casos não precisa de registrar nada em cartório, não, porque a emancipação desses 5 casos ocorre automaticamente, tá bom? O simples fato de acontecer a situação causadora da emancipação, esse simples fato automaticamente implica a emancipação da pessoa, por isso que a emancipação, o nome é emancipação legal, tá bom? Então, no caso de emancipação legal, não precisa registrar em cartório aquele fato que gerou a emancipação. A emancipação é automática. Então, vamos lá. Primeiro, a emancipação legal, a emancipação matrimonial. A emancipação matrimonial é aquela na qual a pessoa casa e se emancipa. Acabou. A pessoa tem menos de 18 anos, casou, emancipou automaticamente. Não precisa registrar nada em nada. Casou, pronto, já está emancipado. Se casou com menos de 18 anos, acabou. Ele é plenamente capaz para os atos da vida civil, todos os atos da vida civil. Beleza? Ok? Tranquilo. Então, nesse caso da emancipação legal matrimonial, é desnecessária a homologação judicial, beleza? E é desnecessário a escritura pública em cartório. Não precisa registrar a escritura pública em cartório, não precisa disso. Tá. O que você tem que saber a respeito da emancipação legal matrimonial é uma informação no sentido de que no Brasil existe uma coisa chamada idade núbil, ok? A idade núbil é a idade a partir da qual as pessoas, os cidadãos brasileiros, as pessoas brasileiras podem casar. A idade núbil no Brasil é 16 anos, à luz do artigo 1517 do Código Civil. Então, de acordo com o artigo 1517 do Código Civil, só pode casar aqui no Brasil quem tiver mais de 16 anos e acabou. Então, uma guria que tem 10 anos, uma guria que tem 11, 12, 13, 14, 15, não pode casar. Tem que ter no mínimo 16 anos para casar.
é a idade núbil, beleza? É a lei que fala isso, é a lei que ordenou esse regramento. Recentemente estavam querendo mudar a idade núbil, diminuir a idade núbil, não prosperou, né? O projeto de lei que queria diminuir a idade núbil não prosperou, foi rejeitado a parte que queria diminuir a idade núbil, beleza? Então, ok. Emancipação legal matrimonial é aquela que ocorre em razão do casamento. Do casamento. Casou com menos de 18 anos, pronto, se emancipou. Agora vamos supor, a pessoa tem 25 anos e casa. Vai se emancipar? Não vai se emancipar. Porque a emancipação é para quem tem menos de 18. Tem menos de 18 anos. Se você tem 25, você já é plenamente capaz. Você não vai precisar se emancipar para ter a capacidade plena. Você já tem capacidade plena. Aos 18 você adquire a capacidade plena. Você tem maioridade. Você é uma pessoa maior de idade. Ok? Então o exemplo que eu coloquei aqui, ó, João da Silva com 17 anos casou, né, com a autorização dos pais com Maria Joaquina. Quando a pessoa tem menos de 18 anos, ela pode casar, né? Se ela tem mais de 16 e menos de 18, ela pode casar? Pode, só que ela tem que ter autorização dos pais. E aí, nesse caso, ela vai casar, pode poder casar normalmente. E quando ela casa, emancipa-se. Ela se emancipa. Ok. Temos também um outro tipo de emancipação legal. Na verdade, nós temos vários outros. Temos 5 tipos de emancipação legal. O segundo tipo de emancipação legal é a emancipação legal que é realizada em razão de um emprego público efetivo ou do exercício de um cargo público efetivo. Né? Se a pessoa exercer um cargo público efetivo, né, que exige concurso público, ou se a pessoa exercer um emprego público efetivo que no Brasil exige a prévia aprovação em concurso público, tanto cargo público efetivo quanto emprego público efetivo, ambos obrigam que a pessoa, para ingressar nesses cargos, seja aprovada em um concurso público de provas ou concurso público de provas e títulos. Beleza? Então, se você é aprovado em concurso público e passa a exercer um cargo público efetivo, por exemplo, no INSS, ou um emprego público, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, ou no Banco do Brasil, nesses casos, se você tiver menos de 18 anos, você automaticamente passa a ser um menor emancipado. Beleza? Continua sendo menor de idade, mas passa a ser um menor emancipado civilmente capaz. Você deixa de ser um menor incapaz, você passa a ser um menor emancipado civilmente capaz. Beleza. Só que esse artigo aqui, essa emancipação legal baseada no emprego público efetivo, é uma emancipação que, na verdade, caiu por terra. É uma emancipação que nunca vai acontecer aqui no Brasil. É uma letra morta. Essa parte do artigo 5º do Código Civil é uma letra da lei, é uma letra morta de lei. O que significa ser uma letra morta de lei? Significa ser um dispositivo legal sem eficácia jurídica. Ou seja, um dispositivo legal que jamais poderá ser aplicado na prática, no mundo real. Por quê? Porque no Brasil, doutores, para você ocupar cargo público efetivo, você tem que ter 18 anos. E para você ocupar emprego público efetivo, você tem que ter 18 anos. Então, é uma letra morta. Porque hoje no Brasil, em pleno 2019, é impossível você assumir um cargo público ou emprego público efetivo sendo menor de idade. Então, você nunca vai se emancipar nessa hipótese. Ok? Então, é uma letra morta da lei, tá bom? Então, agora vamos para a próxima emancipação, que é a emancipação legal. A emancipação legal que se opera em razão da colação de grau em nível superior antes dos 18 anos. Se você é uma pessoa menor de idade e cola grau antes dos 18, no ato de colação de grau, você passa a ser automaticamente um menor emancipado civilmente capaz. Ok? Beleza.
essa hipótese de emancipação também é uma hipótese que é praticamente letra morta de lei, né? Não tem eficácia jurídica, não se aplica no mundo real. É muito difícil no Brasil ter uma pessoa que vai terminar a faculdade com 18 anos. Geralmente ele começa com 18, né? Terminar a faculdade com menos de 18 anos é um feito extremamente raro aqui no Brasil. Já aconteceu alguns casos, né? Sim, já aconteceu, mas na prática é muito difícil de acontecer. Então isso aqui, na verdade, não é uma letra de lei morta, é uma quase letra morta de lei, ok? Porque são mínimos os casos que vão seguir essa emancipação legal baseada na colação de grau, ok? No caso de emancipação legal baseada na colação de grau, é desnecessário escritura pública em cartório, não precisa, óbvio. A mesma regra opera-se na emancipação legal do cargo público efetivo do emprego público efetivo, porque não precisa também de escritura pública em cartório nem de homologação judicial. A emancipação legal por colação de grau também não precisa de escritura pública nem de homologação judicial. Beleza? Agora vamos para a outra hipótese, essa hipótese que é bacana. Emancipação legal baseada na economia própria. Na economia própria. É possível que a emancipação legal ocorra pelo fato de a pessoa, de um menor de 18 anos, começar a ter economia própria, ok? O menor de 18 anos, quando ele começa a ter economia própria, ele passa a ser civilmente capaz. Só que existe um requisito aqui, ó. Primeiro, essa economia própria significa receber pelo menos um salário mínimo por mês. Isso significa ter economia própria. Se o menor de 18 anos trabalha e ganha pelo menos um salário mínimo, ele passa a ser considerado menor, emancipado, civilmente capaz. Só que, nesse caso da emancipação legal por economia própria, é necessário contar com pelo menos 16 anos de idade. Porque, por exemplo, uma criança de 10 anos, que tem a economia própria, sei lá, sendo garoto propaganda, guri propaganda, para lojas de produtos infantis, por exemplo, essa pessoa que tem 10 anos, ela não vai ser considerada civilmente capaz. Por quê? Porque ela não será emancipada. Porque para ser emancipado, baseando-se na economia própria, o menor tem que ter pelo menos 16 anos, tá bom? Porque senão ia virar bagunça, né? Um guri com 10 anos vai ser emancipado, vai ser civilmente capaz? Não, isso não pode acontecer. Beleza? Então, a emancipação legal por economia própria exige que o menor tenha pelo menos 16 anos de idade. E é claro, né, assim como as demais emancipações legais, é desnecessária a homologação judicial, assim como é desnecessária a escritura pública em cartório. Ok? Beleza. Então, assim, essa economia própria pode ocorrer com base em dois fatos da vida do menor. Primeiro, o menor pode ser contratado para trabalhar em alguma empresa, né? Ele vai ter um emprego, né? Uma relação de emprego. Se ele tiver um emprego, sei lá, em qualquer empresa,
e ele ganhar mais de um salário mínimo, ele vai ser considerado como tendo economia própria. E se ele tiver mais de 16 anos, automaticamente ele passa a ser um menor emancipado. Mais de 16, menos de 18. Beleza. Agora, existe uma outra forma de esse menor ter renda, né, ter economia própria, que seria o caso de um menor constituir um estabelecimento civil ou um estabelecimento comercial, né? Se o menor criar um estabelecimento comercial para ele vender alguma coisa, sei lá, o menor ele vai passar a ser um menor emancipado civilmente capaz, desde que ele tenha pelo menos 16 anos. Beleza? Então, se o menor começa a trabalhar com 10 anos, ele nunca vai ser civilmente capaz antes dos 16 anos, só depois dos 16 anos. Dos 10 até os 16 ele vai continuar sendo incapaz, absolutamente incapaz, por sinal, tá bom? Tá, então agora eu quero citar um exemplo para ficar bem ilustrativo, essa emancipação legal por economia própria. Hoje em dia, em 2019, está muito na moda uma profissão bem respeitada no Brasil, que é a profissão chamada YouTuber. YouTuber é aquela pessoa que tem uma conta no youtube.com e publica vídeos e tem milhares e milhões e milhões de acessos, ok? Então, aqui no Brasil, existem duas gêmeas, a Melissa e a Nicole. Elas têm um canal no youtube.com chamado Planeta das Gêmeas. Okay? Esse canal do YouTube, ele tem, aqui eu coloquei até a foto aqui para ilustrar, essas duas gêmeas aqui, ó. Esse canal delas foi criado no dia 20 de novembro de 2015 e até hoje, dia 19 de junho de 2019, esse canal tem 10,8 milhões de inscritos. São milhões e milhões de pessoas, né? São muitas pessoas inscritas. E até hoje, durante esse período aí de existência do canal, todos os vídeos publicados pela Melissa e pela Nicole receberam 2,6 bilhões, tá? Bilhões, não milhões, bilhões de visualizações, né? De 2015 até 2019, o canal delas foi visualizado, os vídeos do canal dela, todos os vídeos somando, foram visualizados 2,6 bilhões de vezes. Tem noção disso? É muita visualização, doutores. Então, assim, estima-se, os sites que estimam o ganho dessas pessoas youtubers de sucesso, os sites que estimam o ganho delas, baseado nas visualizações do YouTube, estimam que esse canal do Planeta das Gêmeas gera em torno de R$1.301.000, já convertido do dólar para o real, 1,3 milhões de reais por mês, valores aproximados, ok? Então, ou seja, as gêmeas Melissa e Nicole recebem mais de 1 milhão por mês com o canal delas. E elas exercem uma profissão chamada YouTubers. YouTuber, uma profissão chamada YouTuber. Então, assim, elas ganham muito mais do que milhares e milhares de pessoas em todo o mundo. E elas, vocês, só pela cara delas aqui, ó, só pela cara delas, elas têm muito menos que 16 anos. Deve ter, sei lá, 10. Deve ter uns 10 anos aqui. E elas têm economia própria? Óbvio que tem. Elas recebem mais do que o salário mínimo. Óbvio que ela tem economia própria. Tanto a Melissa quanto a Nicole. Eu não conheço a Melissa nem a Nicole, nunca as vi na vida. Só coloquei aqui para ilustrar o meus exemplos. E nesse caso da Nicole e da Melissa, por elas terem menos de 16 anos,
mesmo ela tendo economia própria, mesmo ela ganhando mais do que o salário mínimo, elas não são pessoas emancipadas. Porque para ser menor emancipado tem que ser menor, só que tem que ter pelo menos 16 anos. E só pela cara da Melissa e da Nicole elas não têm absolutamente em nenhum caso aqui, tu pode olhar todas as fotos. Elas não têm mais do que 16 anos, né? Elas têm bem menos que 16 anos. Mesmo assim ganham mais de R$1 milhão por mês, valores aproximados. Beleza? Então assim, a emancipação legal por economia própria, ela ocorre muito no Brasil, porque tem vários youtubers menores de idade, tá? Tem vários youtubers que têm 16 anos, mais de 16 anos e menos de 18 anos que fazem sucesso. Só coloquei o exemplo da Melissa e da Nicole para você ter a noção de como é que essa hipótese de emancipação legal pode ocorrer aqui no Brasil e ocorre frequentemente. Tá? E temos uma outra emancipação legal que não está no Código Civil, mas eu vou mencioná-la apenas para título de conhecimento, que é a emancipação legal do menor militar. Muitas pessoas não sabem, mas a legislação militar ela permite que um menor de 16 anos, menor de 18 anos, menor de 16 anos, ingressem na aeronáutica como cadetes, né? Cadetes, não sei do que da aeronáutica, alunos vão ingressar em um curso lá da aeronáutica e serão considerados menores militares. Então, de acordo com o artigo 73 da Lei 4375 e de acordo com o artigo 10, inciso 5, a linha A da Lei 12.464 de 2011, a pessoa com 14 anos pode ingressar na aeronáutica, e se ela ficar na aeronáutica aos 14, 15, 16, 17, quando ela completar 17 anos, quando ela fizer o aniversário de 17 anos, essa pessoa passa a ser emancipada automaticamente, beleza? Então, deixa eu mudar aqui. O que você tem que saber é o seguinte: o menor que ingressa na aeronáutica antes dos 17 anos, se acaso ele continuar na aeronáutica, e completar o seu aniversário de 17 anos de idade e ainda estiver prestando serviço militar lá na aeronáutica, esse menor ele será considerado um menor emancipado e então adquirirá a capacidade civil plena. Beleza? Então, nesse caso aqui da emancipação legal do menor militar, não é necessário a homologação do juiz, não é necessária escritura pública em cartório, não é necessário. A única coisa que é necessária é que o menor esteja prestando serviço militar quando ele completar 17 anos e que o menor complete 17 anos enquanto estiver prestando o serviço militar. Aí ele vai ser emancipado. A lei que permite que o menor com 14 anos ingresse na aeronáutica é a Lei 12.464 de 2011, artigo 10, inciso 5, a linha A. Pode olhar se você quiser, digita no Google lá, a Lei 12.464. Você vai abrir o artigo e você vai ver que o menor com 14 anos, a partir dos 14 anos, pode ingressar na aeronáutica. Está expresso isso na lei. E a lei que fala que o menor que atingir 17 anos e nesse momento do aniversário estiver prestando serviço militar, ele adquire a emancipação e passa a ser civilmente capaz. A lei que fala isso é a Lei 4.375 de 1964. É o artigo 73 desta lei. Beleza? Então, assim, a gente termina de falar sobre o artigo 5º, do Código Civil, ok? Nós temos aqui 5 minutos, mais ou menos, para responder as questões.
Vamos responder na maior rapidez do mundo que a gente puder, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Aí, beleza. Primeiro, eu vou responder aqui a questão número 123. Eu vou ler bem rápido, tá? É a questão, ó, só para você saber. Questão 123, 126, 142, 180, 190, 197. As questões que caíram, tá? Tá, 123. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês rapidinho. Material, aí. 123. Questão 123. A questão 123, nós vamos apenas para a alternativa C, tá? Alternativa C. TJ de Alagoas 2012. A incapacidade dos menores de idade cessa pela concessão necessária de ambos os pais, mediante instrumento público, após prévia homologação judicial. Está errado, porque a gente aprendeu que a incapacidade pode cessar pela concessão da emancipação por ambos os pais ou por um dos pais na falta do outro. Então, está errado, tá bom? Está tudo errado isso aqui. E também está errado porque está falando que é mediante instrumento público após prévia homologação judicial. Não. Se os pais concedem, ambos os pais concedem a emancipação, ou um pai na falta do outro, basta que eles vão no cartório e formalize isso. Não precisa de um juiz falar nada. O juiz não precisa de interferir nesse caso. O juiz só interfere, como a gente já aprendeu, nos casos em que há uma divergência, uma briga entre o pai e a mãe. Beleza? Ok. Deixa eu ver se eu consigo mudar uma coisa aqui só um pouquinho. Tá, beleza. Vamos para a próxima questão, a questão 126. Daqui a pouco vai parar a gravação. Mas vamos lá, questão 126. Caso o menor tenha 16 anos de idade completos, a cessação de sua incapacidade pode dar-se por sentença de juiz, ouvido o tutor do menor. É a questão da ANAC 2012. Essa questão 126, ela fala da emancipação judicial, é uma questão que está totalmente correta. Só essa parte aqui, ouvido o tutor do menor, isso aí é ouvir a pessoa responsável pelo menor, tá bom? Isso aí é uma informação bem óbvia, né? Eu não coloquei isso no nosso material, mas pode acrescentar lá se você quiser. Depois eu vou até acrescentar. Ouvido o tutor do menor, se for o caso de existir tutor do menor. Beleza, tranquilo, está corretíssima a questão 126. Agora vamos para a questão 142. Questão 142. Ainda que, TRE da Bahia 2010. Ainda que menor de 16 anos, uma pessoa estará habilitada à prática de todos os atos da vida civil pela colação de grau em curso de ensino superior. Olha aí, doutores. Isso aqui é a colação de grau baseada é a emancipação baseada na colação de grau. Está corretíssima a questão aqui. Perceba que ela falou, ainda que menor de 18 anos. Exato. Quando ela se emancipa, ela não se torna maior. A única coisa que acontece é ela passar a ser uma pessoa civilmente capaz, né? Era menor incapaz, passou a ser menor civilmente capaz. Beleza? Tranquilo. Então, assim, vamos fazer uma pausa. A questão 142, vamos parar um pouco por aqui. Depois a gente volta. Vamos fazer essa pausa. Na próxima aula a gente continua a falar do artigo 6º em diante, aí responde as questões 180, 190 e 197. Ok? Até a próxima, então.